A questão número 17 é ainda com a mesma figura, só que é outra coisa para fazer. A figura a seguir ilustra uma pirâmide VABCD. Então, V é aqui o vértice e aí você tem a base ABCD. De base quadrada feita de papelão com todas as suas arestas medindo 8 centímetros. Então, isso é 8, isso é 8, isso é 8, isso é 8. Aqui também 8, 8, 8 e 8. Todas as arestas aí valendo 8. Das imagens apresentadas a seguir, a única que não corresponde a uma possível planificação desse sólido geométrico é planificação. O que é planificação? Você corta a figura e abre ela, né? E aí ela fica no plano. Então, tem uma figura aqui que não é uma planificação correta. Qual delas é, hein? Ó, essa aqui é óbvio que tá certa, né? É porque é a mesma daquele filminho que eu acabei de passar. A planificação de uma pirâmide, ela pode ser vista como análoga a uma flor se abrindo, né? Você pega as faces laterais da pirâmide, abre assim, ela vai ficar desse jeito. Então, essa aqui tá certa, mas o problema é que você encontre qual é a errada. Olha aqui, presta atenção, das imagens apresentadas a seguir, a única que não corresponde a uma possível planificação. Então, essa aqui tá certa, mas eu quero saber qual é que tá errada. Então, a resposta não é essa aqui. Então, será que daria para planificar uma pirâmide conseguindo, por exemplo, uma imagem como essa aqui? Olha só. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem que fica muito fácil de ver que ela é uma planificação possível, né? É só você fazer o seguinte, olha a diferença dessa para essa. A diferença é isso aqui, essa face veio parar aqui embaixo. Como é que faria para essa face parar aqui embaixo? Era só você pegar aquela face lá de trás, dobrar ela aqui por cima e ela vai se soltar das outras duas. Essa face daqui e essas laterais, elas vão se abrir igualzinho como nessa figura. Só que essa lá de trás, ela vai aparecer aqui para baixo. Então, essa aqui também é uma planificação possível. Possível e correta. A gente quer saber qual é a incorreta, né? Que mais? Será que daria para planificar uma pirâmide desse jeito? Olha só, compara essa com essa. O que aconteceu de diferente aqui? O que aconteceu de diferente é que essas duas faces aqui, ao invés dele ter aberto desse jeito, ele deixou elas presas aqui, ó. Deixou presas aqui e não fez o corte aqui. Então, ao invés delas ficarem apoiadas aqui nessa base quadrada, elas continuaram ligadas aqui nessa face triangular. Quer dizer, você não fez um corte aqui e um corte aqui. Então, seria possível fazer uma planificação desse jeito aqui. Essa também é uma planificação correta. Agora a gente fica na dúvida entre essas duas aqui. Uma delas está errada. E aí, para enxergar qual é que está errada, vamos olhar o seguinte. Olha para o desenho aqui e tenta enxergar esse desenho aqui e aqui também. Olha só, aqui nesse desenho que está no espaço, você tem aqui em cima o vértice da pirâmide. Aqui nessa figura, onde que o vértice veio parar? Ó, nessa aqui tá mais fácil. Onde que o vértice veio parar aqui? Como isso aqui foi tudo aberto, o vértice veio parar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Esse ponto aqui, ele abriu em 4. Que mais? Que outros vértices a gente tem aqui na pirâmide original? A gente tem esse e esse. E eles vieram parar onde? Vieram parar aqui. Então, olha só uma característica desses vértices. Esse vértice aqui, ele é o encontro de 4 triângulos, tá vendo? Você tem 4 triângulos se encontrando aqui. E se você pegar em cada triângulo desse, olhar no lado oposto, você vai enxergar o quê?
vai enxergar um lado do quadrado. Aqui também, se você está num vértice aqui e olha o lado oposto no triângulo, vai encontrar um vértice do quadrado. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Quer ver? Vamos pegar um qualquer aqui. Onde veio parar esse vértice aqui nessa figura? Veio parar aqui. Ele faz parte desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo e desse triângulo. Quer dizer, esses pontos não foram desmembrados aqui nessa planificação. Agora, você estando num triângulo desse, num vértice, se você olhar no lado oposto, você vai enxergar o quê? Um lado do quadrado, o quadrado da base. Então, esse lado está oposto a esse vértice, seria isso aqui, ó. Esse lado também oposto a esse vértice nesse triângulo. Esse lado também e esse lado também. E esses vértices aqui, que eu indiquei como azuis, eles estão aqui, ó. Ele tá aqui e tem esses aqui também. Cada vértice desse é um encontro de 4 triângulos. Aqui você tem 4 triângulos. E cada vértice desse aqui é o encontro de quê? Quem está se encontrando num vértice desses aqui que eu indiquei em azul? Um quadrado e 2 triângulos. Sempre você vai ter isso, um quadrado e 2 triângulos. Olha esse aqui, por exemplo. Um quadrado e 2 triângulos se encontrando aqui. Ele é um dos vértices aqui desse polígono da base. Agora, olha só que coisa estranha que tem aqui nessa figura. Olha para esse vértice indicado em azul aqui. Quais são as faces que estão se encontrando nesse vértice? A gente tem essa face aqui de baixo, que é a base. A gente tem aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. Tem como você ter 3 triângulos se encontrando com um quadrado? Não tem como. Em todos esses vértices aqui que fazem parte do quadrado, você só tem mais 2 triângulos com ele. Olha aqui, esse vértice você vê o quadrado e 2 triângulos. Pode ver para todos eles. Olha esse aqui, você tem um quadrado e 2 triângulos. E mais ninguém. Aqui você tem, nesse vértice, você tem um quadrado e 2 triângulos. Esse é um vértice aqui da base. Então, todos os vértices que você está vendo aqui na planificação estão obedecendo isso. Agora, esse aqui desobedece. É uma coisa que não tem como, é absurda. Você não tem como abrir isso aqui, como eu mostrei no filminho, com essas 4 faces aqui iguaizinhas. Veja bem, essa aresta era para ser vizinha dessa. Olha só. Essa aresta é vizinha dessa. Aqui na figura elas estavam juntas. E aí quando abriu ficou assim. Mas essa aresta aqui se comunica com essa. Elas ficam lado a lado. Agora olha elas aqui como é que ficam. Como é que essa aresta e essa podem ficar lado a lado se você tem essa face estranha aí no meio? Isso aqui não tem como. Isso aqui está errado. Isso aqui não é uma planificação correta para essa pirâmide. Então, isso está certo, isso está certo, isso está certo, essa aqui também está certa e essa aqui é a errada. Essa aqui é a resposta que o problema pede. Então, a resposta do problema é a letra D de delta.